Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal de divulgação jurídica em propriedade intelectual e liberdade de expressão. Meu nome é Luciana Schnesch, eu sou advogada especializada em propriedade intelectual e liberdade de expressão. E o vídeo de hoje vai ser sobre um comentário que fizeram em um dos meus vídeos. E a pessoa que fez o comentário levantou uma bola muito interessante que eu faço questão de cortar aqui junto com vocês. Eu não ia deixar passar essa oportunidade. Mas antes de começar, eu preciso agradecer a todo mundo que se inscreveu, que curtiu o canal, que compartilhou, que comentou, que apertou o sininho, que deu joinha, que fez tudo o que tinha que fazer. E eu vou pedir para vocês continuarem fazendo isso, porque isso favorece o crescimento do canal, me incentiva a continuar falando, a continuar debatendo. E todos os comentários aqui são lidos. E eu agradeço demais, inclusive as críticas, porque a crítica faz parte de todo esse cenário de liberdade de expressão. Eu não tô aqui me furtando a crítica não, tá? Só peço, como sempre, que seja dentro da democracia, dos princípios de democracia, de republicanicidade, de educação, de tudo isso, né? Não custa nada a gente ser educado. Bom, indo para frente, vamos ao comentário. A pessoa diz o seguinte: e quem define quais são os limites da liberdade de expressão? Você mora na Alemanha e está criticando o chanceler do país onde mora. Isso está dentro dos limites? Se sim, quem definiu esses limites? Bom, vou começar respondendo. Quem define os limites da liberdade de expressão não sou eu, não é o STF, isso daí está na lei. E essa lei, ela não é só nacional, é uma lei internacional. Então eu vou te contar como é que tudo isso aconteceu e você vai entender como é que a coisa vem andando até a gente chegar nos dias de hoje. E por fim eu vou responder o resto, tá bom? Bom, tudo começa na Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1789 e ela é a base de toda a construção democrática e de direitos civis e políticos que existe no mundo. Dito isso, é muito importante lembrar que a Revolução Francesa tinha um lema com 3 princípios básicos: o da liberdade, o da igualdade e o da fraternidade. O homem deveria ser livre, e liberdade nunca é total, porque ele depende a liberdade está vinculada à igualdade e à fraternidade. Fraternidade não é sejamos todos irmãos, bonzinhos, não é nada disso. É que a gente tem que se respeitar como irmãos e agir de boa fé. Essa é a base de toda a nossa legislação. Depois da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na Revolução Francesa, França naturalmente, surge em 1791 a primeira emenda à Constituição Americana, que diz que o Congresso não poderá produzir leis que impeçam a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Veja bem. E isso é uma consolidação da liberdade que a gente tem de se manifestar livremente, ok? E isso vai se espalhando pelo mundo. Vem a Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra nasce na ONU, a ONU é de 45, nasce na ONU em 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante dizer que o Brasil não ratificou esse documento, tá? Depois disso, e na declaração, um dos direitos é a liberdade de expressão. Em 66, tem o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e em 69 tem o Pacto de São José da Costa Rica. O que acontece? O Brasil só assinou esses documentos, os 2 pactos, em 92. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é de 48,
ela entrou na Constituição Federal. Bom, você vai falar, nossa, mas nós ficamos sem... Sim, não se esqueça que nós tivemos Getúlio Vargas, primeiro e segundo governo do Vargas, depois veio Juscelino e depois teve a confusão toda que gerou a ditadura, que foi até 1980 e blurs, eu não lembro direito, mas eu sei que em 88 foi promulgada a Constituição. Eu não me lembro, sabia? Graças a Deus. Enfim, e em 92 o Collor assinou tanto o pacto quanto o Pacto de São José da Costa Rica, quanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, internalizou no Brasil no mesmo ano. Foi um movimento muito importante para colocar o Brasil dentro do cenário internacional, nesse quesito. Então, se a gente for parar para pensar, a democracia brasileira, assim como os direitos civis e políticos brasileiros, do jeito que eles são encarados pelo mundo, desde 1948, começando em 1789, mas estabelecidos formalmente e aderidos por grande parte dos países em 1948, o Brasil só foi fazer isso em 88. 40 anos depois da Declaração Universal de Direitos do Homem, mas 300 e tantos anos depois da Revolução Francesa. Você perceba que a nossa democracia, o nosso contato com a liberdade de expressão é muito novo, a gente não entende isso. Então, quando a gente ouve, em alguns momentos, porque na época dos militares era muito melhor. Claro, essa pessoa é uma pessoa antiga, mas ela foi criada num lugar de não fala. Ela não podia falar. A palavra era censurada. Se você viveu os anos 60, se você viveu os anos 70, você foi censurado. E desde muito cedo. Então, essa liberdade que abriu em 88 e que tem aí, Paraná, 37 anos, não é isso? É muito recente pra gente. E é óbvio que pessoas que não estão acostumadas à democracia têm muita dificuldade em entender o mecanismo da liberdade de expressão e dos direitos que nós temos. Veja, a gente até hoje encara o político como alguém que vai resolver as nossas coisas. Talvez a gente possa pensar de uma maneira muito mais democrática, no sentido do povo ter o poder. Mas isso é assunto para outro vídeo. A questão aqui é... essa lei que a gente segue hoje, que está na nossa Constituição, está no Pacto de São José da Costa Rica e está no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, são esses documentos que viraram lei que norteiam toda a limitação. Então eu vou levar vocês para a Constituição. Por quê? Porque é o nosso documento maior. Esses dois pactos que foram internalizados e viraram lei no Brasil, eles não têm a mesma força vinculativa da Constituição, mas eles são muito importantes porque o Brasil pode ser penalizado em virtude do cumprimento dessas leis. Ele pode ser penalizado internacionalmente. E quando eu falo isso, é muito importante você entender o seguinte: todo mundo que assinou esses documentos tem a mesma responsabilidade. O que faz com que eu responda a pergunta do meu comentarista: você mora na Alemanha e está criticando o chanceler do país onde mora. Isso está dentro dos limites? Sim. E quem definiu esses limites foi a lei. E o que eu entendi do comentário dele é que talvez ele queira entender quais são esses limites. Então eu vou mostrar para vocês na Constituição como é que funciona. Vamos lá.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Lembra daqueles princípios da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade? Tá aí. Vamos lá. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, aquilo que você pensa, você pode se manifestar livremente, você só não pode ser anônimo. Mas vale pseudônimo? Por enquanto vale. Manifestação do pensamento não é só na palavra, nem só no texto. Você pode escrever um cartaz, isso é uma manifestação do pensamento, é escrito, mas você pode fazer um bordado, você pode pintar uma tela, você pode fazer uma escultura, você pode, enfim, você pode fazer o que você quiser, desde que você não seja anônimo, você pode usar pseudônimo. Vamos lá, é assegurado direito de resposta, ou seja, se você ofender alguém, essa pessoa tem o direito de resposta, proporcional ao agravo, e proporcional é no tamanho, no tempo, na medida, enfim. Além da indenização por dano material, moral ou imagem. Entendeu aqui? Aí nós vamos para frente, aqui eles falam de liberdade religiosa, de crença, não sei o quê. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Atividade intelectual é atividade remunerada. Quando eles falam atividade, estão falando em remuneração. Então, se você é um profissional intelectual, artístico, científico ou de comunicação, você vai produzir independente de censura ou licença. E aqui diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Uau! O que é a intimidade? Você não pode ficar lá da vida pessoal de alguém, da vida privada, de intimidade da pessoa, da honra da pessoa e da imagem da pessoa. Então, quando eu venho aqui no comentarista aqui, eu tirei a carinha dele, por quê? Porque eu estou preservando a imagem dele. O nome dele é a intimidade dele. Ele não me deu autorização para colocar isso. Agora, o conteúdo da mensagem dele, que ele colocou de forma pública, a opinião dele é pública, eu posso retransmitir, mas sem vincular a pessoa. Entendeu? Outra coisa que eu preciso falar quem definiu esses limites? No caso do Brasil, a Constituição, no caso da Alemanha, a Constituição, e vou contar para vocês, a Constituição alemã e a brasileira se assemelham em muitas coisas, em especial no artigo 5º, tá? E várias coisas que estão nesse artigo 5º, todo brasileiro deveria ter aprendido esse artigo na escola, é fundamental. E se você não conhece, entra na internet, eles vão te mostrar todos os artigos, incisos do artigo 5º. A Constituição é aberta, você pode olhar. É meio chato? Às vezes é, mas é o seu direito e você tem que cuidar dele. E o que acontece? Eu estou na Alemanha e a regra que vale aí no Brasil também vale aqui. E quando eu falei do chanceler, eu não agredi a honra dele, eu não agredi a imagem dele, eu não usei uma foto. Eu falei o nome dele porque ele ocupa a chancelaria hoje, tá? Mas se você tirar a pessoa dele e colocar qualquer outra pessoa, meu argumento continua válido. O que quer dizer que eu não fiz uma crítica ad hominem, eu não falei contra a pessoa dele, eu falei contra a atitude de quem está no cargo. Então, a minha crítica é ao ato e não à pessoa. Embora quem tenha cometido o ato tenha sido ele. Mas em momento nenhum eu fui agressiva com ele. Em nenhum momento eu ofendi a honra dele. O fato de eu ter feito uma crítica e dizer que ele precisa melhorar a relação diplomática dele,
é só uma crítica. Eu continuo falando. E se você trocar a pessoa, colocar outra pessoa que tenha feito a mesma coisa, eu vou estar dizendo exatamente a mesma coisa. Então, eu posso fazer isso. Eu não feri nenhum limite. E o limite do que ele fez está baseado nas relações internacionais, na diplomacia. E quem pode falar melhor disso do que eu é o professor Roque. Ele fala de relações internacionais com muita propriedade. E eu não vou entrar na seara dele, porque a minha seara é jurídica. A minha crítica a ele foi ele usando da liberdade de expressão de forma inadequada, ele quase causou um incidente diplomático. E, como eu tinha dito no vídeo anterior, num momento de profecia cassandrica, eu disse que ele não ia pedir desculpas e, de fato, hoje vocês viram que ele não vai pedir desculpas. As desculpas foram dadas ao fundo da Amazônia, porque a Alemanha não queria contribuir. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu continuo dizendo, a pessoa dele tem todo o direito de falar dentro do ambiente privado dele. Mas um político, um chanceler, ele não é chanceler enquanto ele está trabalhando. Ele é chanceler o tempo inteiro. Ele representa uma nação, ele representa pessoas, então ele não tem hora para o cargo dele. O cargo dele é 24/7 durante o mandato dele. E é por isso que ele tem a obrigação de falar, toda vez que ele fala em nome do cargo. A pessoa dele se restringe à intimidade dele, à casa dele, aos lugares privados dele, que aí é outra coisa. Mas ele não sai da porta da casa dele para fora. A intimidade dele, ali naquele lugar, ele pode falar o que ele quiser como pessoa. Como chanceler, da porta para fora, ele ligou a câmera, ele subiu no púlpito, qualquer coisa que seja fora do ambiente privado, doméstico, particular dele, é público e ele é chanceler. Ele e qualquer pessoa, o primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, o governador, todo mundo está sob esse limite, porque você está falando do cargo que representa pessoas e não das pessoas. Mas mais dúvidas sobre isso, vai lá no professor Roque, enche de comentário pedindo para ele falar sobre isso, e aproveita e me avisa aqui quando ele falar sobre isso, que eu também faço questão de assistir, porque deve ser muito interessante. Eu não falo de diplomacia, eu só falo de liberdade de expressão. E eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a quem me deu o comentário. Isso daí foi muito bom, porque eu pude explicar um monte de coisa para vocês de uma vez só. Até o próximo vídeo e muito obrigada. Tchau.